lá com a gente em Piracanga, filmmaker, grande ídolo para quem não conhece. Obrigado, Ruth. Então tá, a gente vai fazer uma brincadeira. Aí eu vou fazer assim, eu vou pedir para todo mundo desligar as câmeras. 1, 2, 3, desliga a câmera. Legal. Ok, gente. Aí é o seguinte, eu vou contar aqui, você vai ter 20 segundos para você fazer alguma coisa, seja o que for, na frente da sua câmera. E a única regra para o que você vai fazer na frente da sua da sua câmera, é que seja inusitado e criativo, ok? Então eu vou contar 20 segundos, você vai fazer o que você quiser, contanto que seja inusitado e criativo, e você vai ligar a sua câmera quando eu falar para você ligar, tá? Estão preparados? 1, 2, 3, valendo. 20 segundos, gente. Gente, para quem chegou agora, só explicar a dinâmica que o Bruno está fazendo. Ele deu 20 segundos para todo mundo ficar com a câmera desligada e a gente tem que fazer algo inusitado para quando a gente religar a câmera, algo inusitado, todo mundo vai fazer, fechou? Então a gente tem 20 segundos contando a partir de alguns segundos atrás que ele fez. Vou dar mais 10 segundinhos para vocês, hein, gente? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Abre a câmera. Vocês são um pouco inusitados e criativos, hein, gente? Eu não tava esperando isso. Faltou criatividade aí. Legal. Beleza. Só para a gente saber qual é o nosso nível aí de criatividade aí nesse momento, que é uma coisa que vai ser bem precisa nos próximos tempos, né? E eu acho que é aí que eu queria começar um pouco essa conversa. Então, o último desafio é assim, eu quero pedir para vocês, antes de eu começar, aí eu vou começar a me apresentar, a gente vai passar um vídeo rapidinho para a gente também não perder muito tempo. E aí é assim, então, vamos fazer alguns acordos, porque viver em comunidade Ecovila, é assim, a base do funcionamento social é a criação de acordos. Então, mais do que eu ficar falando com vocês, eu vou tentar com que a gente experiencie um pouco dessa experiência. Então, eu queria fazer um acordo com vocês, para a gente funcionar direitinho aqui. O primeiro acordo que eu queria fazer com vocês, e aí a gente faz, tô de acordo, não estou de acordo. Para a gente começar, mandar todas as perguntas já no chat, enquanto eu estou falando. Se você tiver alguma pergunta, manda no chat, aí a Mayumi pode ir dando uma olhada, e eu também vou dando uma olhada e a gente vai vendo. Pode ser? Ok? Podemos firmar esse acordo? Maravilha, obrigado. Beleza. E aí, acho que para já esse acordo tá bom. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é manterem os microfones desligados, porque aí vocês conseguem me ouvir melhor. Tá bom? Legal? Boa ideia? E aí eu quero mandar, antes de eu começar, eu vou mandar mais uma tarefa, mais uma missão para vocês. Vocês topam? É uma missão menos movimentada do que essa que eu dei da última vez. Vocês estão prontos para quem precisar escrever assim a missão? Porque aí, assim que possível, pode ir fazendo, tá? Eu queria que vocês escrevessem no chat, se possível todo mundo, queria que vocês escrevessem o seu nome, tá? O seu nome, anota aí, tá? Seu nome, a sua idade, nome, idade. Depois eu queria que você aí no chat, bem rápido, assim, qual é um que você tenha hoje, tá? E quando eu tô falando de medo, eu não tô falando de medo de barata, morcego, rato, essas coisas, sabe? Eu tô falando de um medo mais existencial, assim. Eu tô vendo que tem muita gente jovem, assim. Então, nesse momento da sua vida, o que te preocupa? Sabe? Às vezes pode ser no nível profissional, pode ser um relacionamento, qualquer coisa que você queira partilhar que seja um medo, algo que te preocupe nesse momento presente. E, assim, em poucas palavras, por que você está aqui, ok? Então, nome, idade, um receio ou um medo do momento presente, por que você está aqui.
Quem quiser pode já lá jogando no site. No site não, no chat, tá? Vamos lá, sejam corajosos que vai ser legal. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, vou partilhar minha tela, porque enquanto eu me apresento, eu vou estar mostrando para vocês um pouco um vídeo que foi feito lá de onde eu moro, que é a comunidade Inquiri, que fica no sul da Bahia. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela agora. Vocês estão vendo? Me dá só uma checada aí. Olha, então eu vou partilhar aqui esse vídeo. Vocês estão conseguindo o vídeo eu estou falando? Alguém abre o microfone aí, só me dá um ok? Ô, Bruno, é que o vídeo realmente saiu com som. Aí eu não sei se você abaixar um pouquinho o som do seu PC, acho que a gente consegue te ouvir melhor. Agora, conseguem me... Estão me ouvindo? Tamo. Acho que ainda dá pra ouvir, né, gente? Alô? Acho que ainda tá muito alto. Uma checada para ver se vocês conseguem ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo, de qualquer forma, vocês interrompem, tá? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Bruno Tambellini. Aí a Ruth, ó. Eu sou membro da comunidade Inquiri há 9 anos. Antes de morar na comunidade Inquiri, Oi. Consegue abaixar mais o volume do vídeo? Não consigo. Tá muito alto o volume? Tá um pouquinho alto. Tá, então vamos fazer assim, eu vou pausar o vídeo e depois eu mando o link para vocês poderem ver o vídeo. Tava quase bom. Tá? Eu mando depois o link para vocês verem o vídeo, não vai funcionar muito com o som. Oi, Ruth. Mas eu acho que tem um jeito de você não compartilhar o som, na opção Share Screen. Sabe quando você compartilha a tela e aparece aquela tela branca cheia de telinhas que você clica, uma delas você vai compartilhar? Tem uma opção escrito Share Computer Sound. Você descheca ela. O meu não tem essa opção porque eu estou num telefone. Pode ser. Mas tudo bem. Para a gente também não perder muito tempo, eu vou falar de mim assim na tela e depois eu mando o link do vídeo para vocês verem que vale a pena, assim, só para vocês se situarem. Pode ser? Então, meu nome é Bruno. Vou começar de novo, tá? Meu nome é Bruno Tambellini, eu sou parte da comunidade Inquiri, que fica sediada em Piracanga. Eu moro lá há 9 anos, estive no início da formação da comunidade. Antes de morar em Piracanga, eu morava na Europa e eu trabalhava com ecologia, o meu background é relacionado à ecologia. Trabalho com ecologia desde 2008. E aí, nessa época que eu estava morando na Europa, eu tive muitas oportunidades, assim, não só de vivenciar... Inicialmente, eu tive várias oportunidades de vivenciar coletivos de ecologia, então, formação de projetos com núcleos de indivíduos, que tinham como objetivo criar estruturas, principalmente ecológicas, assim, para o melhor funcionamento do mundo, né, do planeta. E aí o que acabou acontecendo comigo foi que dentro dessa vontade de criar sistemas ecológicos e dentro desses coletivos, eu fui me dando conta que tinham vários núcleos de pessoas que estavam querendo se juntar para fazer uma coisa legal, mas muitas vezes elas acabavam decaindo e não conseguiam funcionar. Não por incapacidade das pessoas, mas por incapacidade de relacionamento das pessoas. E isso foi me empurrando bastante para o que eu vou falar hoje, que é o movimento de ecovilas no nível mundial. Então, a falta do aspecto social que a ecologia não estava me trazendo, eu fui buscar dentro desse movimento de ecovilas. E aí foi aí que em 2011 eu fui fazer um curso num lugar no norte da Itália, que é uma ecovila que tem 53 anos, que se chama Damanhur. Depois, quem quiser dar uma pesquisada, quem não conhecer, dá uma pesquisada, chama Damanhur, fica no norte da Itália. Uma comunidade que já tem 53 anos, eles são
cerca de 600 pessoas vivendo ali no próximo aos Alpes. E aí eu fui para lá fazer um curso que em inglês chama Ecovilla Design Education, que em português a tradução seria Planejamento para o Desenho de Ecovillas. E aí eu fiquei lá um mês e pouco vivendo dentro da comunidade, experienciando a vida em comunidade deles. E isso me trouxe uma mudança, assim, porque eu fiz esse curso com umas pessoas bem importantes, assim, bem interessantes mesmo. E aí todas as perguntas que eu estava buscando antes disso, elas vieram um pouco mais à tona, assim. Então eu comecei a entender um pouco mais sobre esses aspectos sociais, né, que tem a ver com o nosso convívio, alguns aspectos da economia, assim, foi um somar de coisas. Antes disso, eu já tinha passado por outros lugares, principalmente quando eu falei eu morava na Europa, eu morava principalmente em Portugal. Então, eu já estava em contato com essa outra comunidade que é Tamera, que fica também no sul de Portugal, que é uma comunidade também bem interessante. E aí foi um pouco isso, assim, o meu caminho ele foi sendo empurrado assim bastante por querer encontrar soluções diferentes, sabe? Eu acredito que talvez todo mundo que está aí me ouvindo tem uma insatisfação interna. Balança a cabeça, assim, se você tem uma insatisfação interna, assim, algo que você talvez não saiba nomear, sabe? Algo que talvez você não saiba dizer, é isso que eu tenho dentro. Mas como uma insatisfação, sabe? Às vezes o que eu sentia era uma falta de encaixe, assim, dentro das estruturas, sabe? E essa falta de encaixe dentro das estruturas, elas me traziam muitos questionamentos sobre como a gente vivia. Antes de entrar dentro disso, eu estava num momento da minha vida que eu estava trabalhando pra caramba. E aí, sei lá, até financeiramente estava bem, mas trabalhava 6 dias por semana e tinha um dia de folga para fazer o que eu queria. E aquilo não fazia muito sentido para mim, sabe? Não fazia sentido eu trabalhar 6 dias. Às vezes eu estava trabalhando 10 horas por dia para depois ter um dia para fazer o que eu queria. E aí eu quis começar a pensar diferente. Eu quis começar a pensar em ter talvez 6 dias da minha semana fazendo o que eu queria e talvez um dia para fazer o que eu não queria. Hein? Então, esses questionamentos que foram me levando para dentro desse movimento de comunidades ecovilas. E aí, falando um pouco da comunidade Inquiri, ela vai fazer em julho 9 anos. Vai fazer em julho 9 anos de fundação. Ela foi uma comunidade que foi inspirada nessa outra comunidade que eu falei para vocês, a comunidade da Manhur. E hoje nós temos cerca de 20 projetos assim acontecendo dentro da comunidade Inquiri. A gente tem uma escola, a gente tem um banco, a gente tem uma universidade, a gente tem um centro holístico, a gente tem um projeto de ecologia grande que envolve várias coisas de ecologia. Foi mal, pode continuar, Bruno. Tá. Um projeto de ecologia, a gente tem um ateliê que trabalha com coisas de artes. Hoje nós somos cerca de 40 adultos e 15 crianças sendo parte da comunidade. Além da comunidade, existem várias pessoas que moram ali no entorno de Piracanga, né? No que a gente chama de Ecovila Piracanga, que é o que a gente chama de todo. A Ruth, por exemplo, é uma dessas pessoas. Nem sei se ela está aí ainda. Mas isso contempla um outro núcleo assim de formação. Tá bom? E aí é isso. Vão mandando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando no chat, porque assim, para falar tudo que eu poderia falar para vocês só sobre a comunidade Inquiri, a gente precisaria aí de uma semana só para entrar em temas específicos. Então eu não vou falar muito disso, porque grande parte dessas informações vocês encontram online, tá? Então eu não vou falar muito de informações online. Eu acho que tudo que eu estiver falando para vocês, se vocês quiserem pesquisar mais, dá uma pesquisada online, aproveita assim enquanto eu estou falando, deixa um caderninho para você anotar coisas ou insights de coisas que eu vou estar falando aqui, para depois você poder pesquisar, para você poder ir atrás um pouco, tá?
E aí, falando especificamente do movimento de ecovilas, o conceito de ecovilas, ele foi criado a primeira vez em 1991. Então tem um conceito, se você joga lá na internet, ele vai te descrever qual foi esse conceito de 91. Depois a Coxa, que hoje é a presidente de uma instituição que se chama GEN, que em inglês significa Global Ecovillage Network, é a rede global de ecovilas. Na GEN, no Global Ecovillage Network, ou na rede mundial de ecovilas, você tem um mapa de todas as comunidades ecovilas do mundo, assim. Então, se você quiser conhecer alguma ecovila, imagina você está indo viajar, ou até aí, talvez mais próximo da sua cidade, você quer encontrar alguma comunidade ou uma ecovila, dá uma procurada, porque lá na GEM tem um mapa desses projetos, assim, de comunidades e ecovilas. Tá bom? Tem alguma pergunta até agora? Eu quero dar uma olhada aqui no que vocês estavam falando. A gente tem bastantes apresentações, eu estava dando uma olhadinha e a galera já começou a fazer pergunta. Eu tinha separado umas perguntas também inicialmente para a gente perguntar, mas acho que nesse bate-papo a galera vai perguntar mais. Bruno, eu ia te perguntar, assim, se a gente poderia fazer, já que a gente tipo, já está mostrando os carinhos e tudo mais, está nessa relação, assim, vou dizer, mais íntima, ainda que tão distante, eu queria fazer uma pergunta, se o pessoal quiser perguntar pelo microfone, tipo, eles desmutam e depois mutam de novo, se eles puderem fazer isso também, acho que seria legal. Aí, só para desmutar, perguntar, e aí multa e espera você responder. Mas a Andressa, a Francisca e o João já perguntaram. Aí, se vocês quiserem perguntar oralmente, pessoal, só segue a ordem, tá? E aí, quem não quiser escrever a pergunta no chat, bota o nome, que aí a gente vai lendo na ordem as perguntas, tudo bem? Andressa, se você quiser perguntar sua pergunta oralmente, também pode ficar à vontade. Se quiser que eu leia também, dá um sinal aí. Eu acho que ela tá sem microfone também. Ó, a Andressa perguntou como é que é morar numa ecovila? Eu acho que esse é um tema bem legal para a gente tocar, assim. Eu acho que eu sempre que falo desse tema, eu principalmente gosto de trazer uma perspectiva um pouco mais real, assim, né? Porque em muitos aspectos, quando a gente fala de comunidade, uma vida de certa forma alternativa, né? Eu acho que tem uma fantasia assim que é criada, né? Talvez a primeira fantasia é que é um bando de hippies vivendo no meio do mato e que está totalmente desconectado da realidade. E realmente, em alguns casos, é assim que é mesmo. Algumas comunidades, algumas ecovilas têm essa perspectiva um pouco mais hippie, um pouco mais afastado da sociedade, assim como um todo. No nosso caso, da comunidade Inquiri, assim como o caso de várias outras comunidades que eu conheço, o propósito desse experimento é realmente começar a criar alternativas possíveis, não só para hippies, não só para yuppies, não só para, sei lá, mas uma alternativa possível para todo mundo, assim, para mim e para cada um de vocês que está aqui. Porque um dos aspectos do ser humano, ele é essa incrível diversidade que a gente tem, né? Então, eu não sei em quantas pessoas a gente está aqui agora, mas eu acho que a gente está aí em algumas 20 e poucas pessoas, é isso? Se a gente for pegar só a diversidade de background cultural, daquilo que a gente acredita, da forma como a gente age, de profissão, e por aí em diante, a gente vai ver que a diversidade cultural que a gente tem aqui dentro, em 20 pessoas, ela é gigante. Então, de uma forma geral, as comunidades ecovilas, elas tendem a querer ser um experimento humano, um experimento para uma alternativa aos sistemas, de uma forma geral, que a gente vive como seres humanos. E aí eu falo para vocês do sistema como um todo. Então, da forma como a gente olha as
perspectivas de propósito profissional, saúde, trabalho, ecologia, economia, educação, todos esses aspectos. Então, entro de novo dentro daquilo que eu estava falando anteriormente, sabe esse questionamento, essa insatisfação interna que a gente sente, sabe? Isso que eu vi várias pessoas assim balançando a cabeça. Eu quando vou falar para vocês assim, né? Não é que eu não sinto essa insatisfação, assim, eu continuo sentindo lá um buraco interno que de vez em quando aparece, mas eu garanto para vocês que ele foi diminuindo. E ele foi diminuindo principalmente quando eu fui começando a olhar para ele. E quando eu comecei a olhar para ele, eu me dei conta de que parte desse buraco, dessa insatisfação, era porque eu já não acreditava em muita coisa que eu estava vivendo. Eu não acreditava no trabalho que eu estava fazendo, eu não acreditava na forma como eu estava me relacionando com as pessoas, eu não acreditava num sistema político-econômico que tem como base a destruição do meio ambiente. Sei lá, tinham várias coisas que eu estava agindo, vivendo e fazendo que eu não acreditava. E então a vontade inicialmente por estar morando dentro de uma comunidade de uma ecovila foi começar a criar e a vivenciar estruturas que eu acreditava mais, que faziam mais parte do que eu acreditava para o mundo, não só para o mundo que eu queria viver, mas um mundo de uma forma geral, para todos nós, né? Então, viver numa comunidade, por um lado, no meu caso, né? Eu estou falando do meu caso porque eu tenho a certeza que todo mundo tem experiências diferentes, tá? Então, no meu caso, foi entrar num alinhamento com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu queria entregar para o mundo, com aquilo que eu queria fazer desse milagre que se chama vida, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera desafios imensos, assim, porque realmente é um lugar onde você sai da sua zona de conforto a todo tempo, porque criar algo novo requer muita dedicação, paciência, determinação, porque não é fácil, é muito mais fácil você ficar no que já existe, né? O que já existe é seguro, é estável, tudo isso, né? Criar o novo, ele é um desafio mesmo. E é um desafio em todos esses níveis, porque afinal morar numa comunidade não é querer criar um sistema político socioeconômico diferente. Então vão vir desafios políticos socioeconômicos para todas essas áreas, vocês entendem? Então sim, é um desafio. Acho que não sei se responde. Quem foi que perguntou? Foi a Andresa. Responde a sua pergunta, Andressa. Não, sim, eu entendi. Ela fez mais perguntas também. Lá no finalzinho. Andresa, dá um sinal no chat. Respondeu sim. Ó, a Francisca também perguntou, não sei se ela vai querer desmutar agora para fazer essa primeira pergunta, mas já que tá aqui no chat eu já vou ler, tá? Como surge uma ecovila? O que você precisa para morar em uma? Eu acho que tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Paciência, determinação, coragem. Acho que principalmente vontade né? Força de vontade. E inicialmente, porque assim, eu acho que vale a pena dizer, porque quando a gente pensa assim, em comunidades ecovilas, o que passa na cabeça de você? Aonde imaginam que essa comunidade, essa ecovila esteja? Bruno, seu áudio Alguém cortou dá um um chute aí pouquinho. para eu saber qual é o pensamento de vocês? Bruno, seu áudio cortou um pouquinho. Você Cortou pode um pouquinho, repetir? vocês estão me ouvindo? Tamo. É que A acho que a pergunta, conexão tá meio ruim. Mas pode repetir a pergunta, por favor? a pergunta é, quando a gente fala em unidades ecovilas, aonde é que vocês imaginam que essas comunidades ecovilas são? Como vocês imaginam que elas são? Tem alguém aí que quer colocar uma voz? Pode todo mundo, gente. Sobe o microfone aí. Eu tenho os meus Olá, boa preconceitos. noite, gente. Pode falar, Vivi. Posso falar? Meu nome é Viviane, né? Como eu falei aí. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui.
Então, eu sou educadora ambiental, eu tenho pós-educação ambiental, mas eu nunca tinha ouvido falar de ecovila, assim, já vi, mas não li só a respeito. Eu imagino que seja um local em que as pessoas sobrevivam, né, em coletividade, né, em comunidade. Não, não estou falando de comunismo nem socialismo, nada voltado para essa parte política, mas algo que as pessoas possam cooperar umas com as outras, né, não viver na sociedade capitalista desesperada como a gente vive hoje, né? E eu acho que seria dessa forma. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho mais realmente o que as pessoas perguntaram aqui, como que funciona uma ecovila em si, né? Como que é a estrutura de uma ecovila e tal. Tá bom? Obrigada. É mais palpável, é mais fácil de Bruno, falar, né? eu vou ser sincera para você. Quando eu penso em ecovila, eu achei que era um sistema assim, de sociedade bem semelhante ao das comunidades indígenas. Eu até chegava a achar que era a mesma coisa. Antigamente, eu chegava a achar que era, tipo, sei lá, vai que era uma apropriação cultural dos indígenas brasileiros por pessoas hippies. Vou ser bem honesta com você. Alguém mais quer compartilhar o que vocês achavam que era uma ecovila? Podem chutar, pessoal, bem sincera mesmo. Sim, sim. Enquanto vocês não falam, eu vou responder ali a Vivi também e a você, Yumi. Eu acho que são perguntas que têm um pouco a mesma resposta, assim. As ecovilas e as comunidades, elas são bem diferentes, assim. Então, não existe um modelo, assim, né? E eu acho que parte disso envolve essa reconstrução de educação que a gente está criando, e eu acho que a formação de comunidades ecovilas, ela traz muito isso. Porque qual é a formação educacional que a gente teve, né? Ela é normalmente, né? Acho que é claro que existem exceções, mas ela é uma formação relativamente linear, né? Como um problema de matemática, que você tem um problema e no final você tem uma solução. E aí para você chegar naquela solução, você vai seguir um beabá, e esse beabá que você vai seguindo, ele vai te dar um resultado Y, né? E aí a gente tende, pela nossa educação, a acreditar que é assim a vida. Não é? Eu falo por mim. Eu muitas vezes tendo a acreditar que a vida é 1 mais 1 igual a 2, então o resultado é esse. Não é assim um pouco às vezes para vocês? Vocês às vezes não pensam que, vou fazer isso, e aí depois eu fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e aí quando eu fizer aquilo outro vai acontecer isso, então o resultado vai ser esse. Como é que é para vocês? Mais ou menos? Tipo, funciona assim? Para mim, muitas vezes funciona assim. E é assim que a vida funciona, né? Não é uma operação matemática, né? Que você faz A mais B e é igual a C. E a criação e o desenvolvimento de comunidades ecovilas, ela traz muito isso, porque não é que você vai fazer X, depois Y, e aí depois disso você tem essa comunidade, essa ecovila. Porque no momento que você começa a pesquisar e entrar em contato com ela, você vai ver que cada uma tem uma especificidade diferente. E aí essa especificidade gera um sistema político, econômico diferente, um sistema social diferente. Então, não tem muito uma regra como fazer. Como eu disse, eu acho que a principal coisa para fazer uma ecovila é uma vontade mesmo de experienciar, fazer alguma coisa diferente do sistema já pré-estabelecido, assim, sabe? Encontrar soluções que cabem ao coletivo pelo qual você vai se juntar para fazer esse movimento. Então, por exemplo, falando um pouco, né, que nem a Vivi falou, de um sistema socialista, por exemplo, nós, na comunidade Inquiri, o nosso sistema político, ele é baseado num sistema que se chama sociocracia. É um sistema bem interessante político, quem quiser pesquisar e estudar um pouco mais, ele é bem eficiente, tem funcionado bastante para a gente. Ele não é um sistema um sistema novo, assim, não é uma coisa que já existiu. Então, eu sinto que as comunidades e as ecovilas, eu já vou te dar a palavra, tá, Ilma? As comunidades e as ecovilas, elas são alternativas para essa tal diversidade que eu estava falando para vocês. Porque não é parecido com sociodemocracia, é sociocracia. É um pouquinho diferente. Mas ela vai dando asas para essa diversidade que a gente vai tendo, entende?
porque é isso. Vai lá, Yuma. Tá. Oi, Bruno, desculpa te responder aqui a minha gente, porque a gente tem menos de um minuto antes da sala fechar. E aí eu vou ter que explicar para todo mundo como é que vai ser o processo. Galerinha, sabe o link que vocês usaram para entrar aqui? Vocês só vão clicar nele de novo. Eu vou fechar a sala, a gente clica de novo, porque senão o negócio fecha, né? O Zoom gratuito. E é isso, a gente só vai entrar de novo, continua as coisas da mesma forma. Eu copiei as perguntas, tá? E aí a gente vai seguindo daqui a pouquinho. Então eu vou fechar a sala aqui, entre no mesmo link, tranquilo, a gente continua como se nada tivesse acontecido, fechou? Nada. Cadê o cheque? Agora sim, agora eu gostei. Fechou. Vou fechar aqui então. Portugal, tipo, que não me importa nada dessas pessoas. Não, me importavam as pessoas. Mas a verdade é que num momento me importava mais a minha realização e a minha felicidade do que a opinião das pessoas, sabe? Então, eu acho que isso vale para qualquer coisa na nossa vida, entende? Críticas sempre vão ter. Se vocês... Tem várias pessoas jovens aí, e talvez eu vi lá no outro chat, talvez várias pessoas aí, por exemplo, indo escolher uma profissão. Eu trabalho com jovens há alguns anos. Eu conheço poucos que aos 18 anos já sabem o que querem fazer pro resto da vida. Então, isso é uma crítica. Se você escolhe ser artista, você vai ser criticado porque você não vai ganhar dinheiro. E aí talvez você escolha ser engenheiro e você vai ser um engenheiro frustrado que vai ganhar dinheiro, mas vai ser infeliz pro resto da sua vida e vai gastar todo o dinheiro que você juntou em comprar sua felicidade. Então, tanto um caminho quanto o outro, você vai ser criticado. Então, aprender a lidar com isso, eu acho que faz parte de viver desse novo mundo. E aí, esse novo mundo que eu estou falando, ele não tem a ver só com o novo mundo de comunidades ou ecovilas, tem a ver com realmente um novo mundo. Porque esse momento que a gente está agora como sociedade, de uma pandemia global, eu tenho a certeza que quando tudo voltar, não vai voltar ao normal. Porque muita coisa já está sendo mudada em relação a isso, né? A gente já está aprendendo novas formas de trabalhar, novas formas de se comunicar, novas formas de se apoiar. O Lyon tem uma reportagem, só para vocês terem uma noção de como isso que a gente fala como um mundo alternativo ou uma alternativa às estruturas, cada vez mais elas vão ser a vanguarda da criação de algo estabelecido. Então, só para vocês terem uma noção, ontem saiu uma publicação que a cidade de Amsterdã ela tá implementando agora. Ontem começou a implementar um novo sistema econômico que para a cidade toda que tem em consideração todos os aspectos de impacto ambientais na cidade, por exemplo. É um sistema econômico que chama Donut Economic. Isso não estou falando de uma coisa de uma comunidade numa ecovila, estou falando de uma cidade na Holanda, talvez uma das maiores cidades, a segunda maior cidade da Holanda. Vocês entendem? Então, cada vez mais, aquilo que era alternativo, eu acredito que vai ser necessário, assim. Muito obrigada, Bruno. Assim, É bom acho que, levar essas reflexões em conta. Ainda mais com tanta gente na nossa cidade, né? Então, enfim, a Francisca, você tinha uma pergunta e você colocou o nome, né? Então, eu imagino que vocês queiram perguntar pelo microfone. Pode desmutar, né? Bruno, eu leio bastante sobre desenvolvimento sustentável, né? Eu estava vendo que muitas ecovilas, elas falam que tem um desenvolvimento sustentável. Aí eu queria saber se isso realmente funciona e, enfim, existem vários tipos de definições de sustentabilidade, né? Eu nem sei se você realmente acredita em desenvolvimento sustentável, mas eu queria saber como é isso na ecovila. Ele é um grande tema, né? Porque eu acho que mesmo você morando em comunidades ecovilas, você não foge dos aspectos humanos que formam a sociedade. Então, você só vai estar lidando com eles de forma mais visível, e juntando esse núcleo de pessoas, você tem a possibilidade de desenvolver e criar um sistema
ecológico, econômico, político que esteja mais alinhado com aquilo que você acredita, que era isso que eu estava falando. Então, é delicado, né? Porque cada vez mais a gente vai criando e desenvolvendo conceitos, né? Que nem você estava falando sobre o conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade, entende? O que é sustentabilidade? Quem se arrisca a me dizer o que é sustentabilidade? Tem vários conceitos, né? Difícil, né? É muito difícil definir. Existem várias definições, né? Eu estava até vendo que o Ayrton Krenak, ele deu uma entrevista, falou que não existe desenvolvimento sustentável. E, enfim, eu também não acredito muito em desenvolvimento sustentável, não. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu acho muito difícil definir uma definição de sustentabilidade. Eu acho que a definição da ONU é tipo, você utilizar os recursos de uma forma que as gerações futuras tenham para utilizar. Mas também acho que é uma definição incompleta, então, enfim, não sei. É isso, porque, assim, Francisca, eu acho que a gente quando a gente se prende ao conceito, é isso que a gente às vezes acaba não desenvolvendo, entende? Então é isso, que desenvolvimento sustentável, que raio é isso, desenvolvimento sustentável, que raio é sustentabilidade, entende? Então, para além do conceito, para além do nome, o que é aquilo que você acredita que faça sentido, entende? Porque quando a gente fica preso nesse conceito, mesmo, por exemplo, falando não só de sustentabilidade, mas de autossustentabilidade, né? A gente fala muito sobre comunidades são autossustentáveis. Mentira! Nada é autossustentável. Não existe autossustentabilidade em nenhum elemento da natureza. Nenhum elemento é autossustentável. Entende? A sustentabilidade, ela depende da capacidade dos indivíduos de gerarem conexão entre eles, de forma que as conexões entre os indivíduos gerem essa sustentabilidade de um sistema. Então, é isso. Eu acho que eu tenho falado muito, né? Porque como eu estou ligado bastante nesse movimento que eu estava falando para vocês do Global Eco Village Network, e aí o Global Eco Village Network está bem conectado com os desenvolvimentos as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Milênio. E aí é isso, né? A gente às vezes vai se perdendo como ser humano em conceitos e a gente vai esquecendo do que de fato a gente precisa fazer. Então, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do Milênio é um caso deles. Se juntaram lá um monte de gente em um monte de conferência que gastaram um monte de dinheiro para desenvolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. São legais? São ótimos, maravilhosos. Mas e quando é que a gente vai conseguir aplicar isso? Quando é que a gente vai começar a parar de falar e a fazer a diferença, entende? Eu acho que é isso que está em falta. Quando é que cada um de nós vai começar a falar, a parar de falar e a fazer diferente? Mais do que criar conceitos, estruturas que vão dando uma segurança para a gente de certa forma, vocês entendem? Eu acho que é um pouco isso que a gente está, pelo menos, tentando fazer dentro de algumas comunidades, assim, ser a vertente prática dessa política, por exemplo, aí eu vou falar especificamente sobre as ODS e sobre isso. As comunidades, hoje, por exemplo, a comunidade Inquiri está tentando ser a manifestação prática do que foi criado dentro da política das ODS, né? Do conceito das ODS. Não pegar nas ODS e fazer com que isso seja aplicado de verdade, né? Na sociedade. A Vivi tinha um comentário para fazer. Como assim? Pode comentar, Vivi. Então, uma coisa que o Bruno falou aí, que eu acho pertinente, é a questão da conexão. Ele falou lá no início sobre a questão do vazio que a gente sente, né? Esse vazio é justamente porque as pessoas elas têm que estar conectadas umas com as outras. E que tem essa questão aí da sustentabilidade, é isso que ele falou, né? Eu desde os 13 anos que eu venho trabalhando essas questões ambientais, e eu ouço a palavra sustentabilidade desde os 13 anos. Já trabalhei em ONG, já fiz várias coisas. Eu já como se diz, né? Já me desiludi, né, com as questões ambientais. E eu comecei a perceber que realmente as pessoas, quando a gente vai estudando, né, fazendo mestrado, essas coisas, vai percebendo que tudo é conectado. Então, a conexão com o meio ambiente, conexão com as pessoas.
Se as pessoas não entenderem, que é justamente isso que o Bruno falou, se as pessoas não entenderem que há essa conexão entre o ser humano e o outro, e a natureza e o meio ambiente, que nós somos parte disso tudo, a gente nunca vai chegar no conceito de sustentabilidade, a gente nunca vai conseguir fazer a sustentabilidade efetiva, entendeu? Então, esse é o comentário que eu queria fazer aí. E eu acho que na Ecovila, isso é muito mais fácil, por mais que seja um ambiente menor, eu acho que é muito mais fácil de trabalhar isso, né, as ODS e tal, do que, por exemplo, num país, né, claro. Então, talvez começar por ecovilas, né? É isso aí, obrigada. Queria só complementar uma coisa que a Vivi estava falando, que me tocou, assim, na fala dela, que foi isso que eu me dei conta, assim, né? Eu, quando comecei a trabalhar com sustentabilidade e planejamento e design ecológico, eu acreditava que eu estava fazendo isso porque eu queria salvar o mundo, né? Eu quero salvar o mundo, quero salvar o meio ambiente. E aí me dei conta que o mundo não precisa ser salvo, entende? Quem precisa ser salvo somos nós. Quem precisa mudar somos nós, seres humanos. O planeta está aí, ele vai se regenerar daqui milhares de gerações, só que talvez a gente não esteja aqui, entende? Então, não tem a ver com ecologia, tem a ver com aspectos sociais, assim, principalmente. A base da mudança, ela está primeiro no aspecto social, depois no aspecto econômico. Porque o aspecto social é o que gere todo o resto, né? O aspecto social é o que faz com que os problemas ecológicos aconteçam, com que os problemas políticos aconteçam, que os problemas sociais, né? Porque você fala assim, temos 1 bilhão de pessoas nesse momento passando fome no mundo. Ok, quem é que produz alimento? Quem é que produz alimento? Não somos nós? Então, 1 bilhão de pessoas passando fome. De quem é a responsabilidade disso? Somos nós. Então, o primeiro aspecto da mudança é um aspecto social. O segundo aspecto é um aspecto econômico, porque hoje, dentro da sociedade que a gente vive, a fundação da sociedade ela está baseada num aspecto econômico. É assim que funciona, né? Toda grande parte das nossas decisões, das decisões das empresas, dos políticos, de uma forma geral, ele tem como prioridade uma pauta econômica mesmo, né? Fala a verdade. Você, se pudesse comer só alimento orgânico, consumir tudo ecológico, você não consumiria? Vocês não consumiriam, todo mundo, se eu falasse para vocês? Por que vocês não consomem? Cada um vai ter uma resposta, né? Mas eu acho que assim, numa porcentagem grande, muito desse não fazer e não fazer tem um aspecto econômico dentro disso, né? E aí depois do aspecto econômico a gente vai falar de outras coisas. A gente vai falar do ecológico para depois de um aspecto que a gente chama de visão de mundo, que é um aspecto mais de, você poderia dizer, de autoconhecimento, espiritualidade, essa coisa toda, assim, né? A Andressa perguntou como é que é trabalhada a educação ambiental em uma ecovila e se as ecovilas geram renda para os seus moradores. Como eu te disse, cada modelo é um modelo. Então, se você for pegar essas grandes ecovilas, você vai estudar Auroville, ela funciona de alguma forma. Se você for estudar, sei lá, cada uma tem um aspecto, assim, né? No nosso caso, assim, de uma forma geral, todas as comunidades das ecovilas que eu conheço têm um aspecto de educação ambiental muito forte, não só de educação ambiental, mas de educação mesmo muito forte. Como eu falei para vocês, todas as ecovilas, todas as grandes ecovilas têm como intuito principal servir de laboratório para o desenvolvimento humano. Então, a educação é uma base assim dentro do movimento. A sustentabilidade financeira de cada ecovila funciona de uma forma muito diferente. Tem comunidades que as pessoas moram, mas trabalham fora. Tem comunidades que as pessoas dão cursos e ganham dinheiro assim. Tem comunidades que têm sistemas econômicos unidos. Tem comunidades que têm sistemas econômicos separados. É bem diverso assim essa resposta para essa pergunta. Assim. Dentro da comunidade Inquiri, a gente gera assim, rentabilidade financeira. É um dos pilares assim dentro da comunidade, por isso que a gente tem um banco, que a gente acredita, como eu falei mesmo, né, que a mudança da economia ela é essencial para os passos que a gente precisa dar como sociedade. Então, a gente realmente trabalha bastante esse aspecto assim.
Você está com o áudio desligado, Yumi. Ops. O Danton fez uma pergunta. Ele perguntou quais são as principais diferenças de organização dos acampamentos do MST para uma ecovila. Complexo, né? Eu não sei te dizer. É porque, assim, de novo, a gente entra dentro daquele aspecto lá do desenvolvimento sustentável, né, que a Francisca perguntou. São todos conceitos, né? A gente está dentro de um conceito. O que é um conceito da ecovila? De uma ecovila, né? Esse que eu falei para vocês, né? Alguns assentamentos do MST estão dentro do conceito de ecovila. Então, eles poderiam se considerar uma ecovila, sim. Inclusive, algumas tribos indígenas, né, que nem a Yumi falou que imaginava uma tribo indígena, elas estão dentro do conceito de ecovilas. Então, aí a gente chama elas, a gente tem essa nomenclatura dentro de novo, um conceito que eu estou passando para vocês, tá? Mas existem comunidades intencionais, que são pessoas que se juntam para formar uma comunidade, comunidades tradicionais, como são as comunidades indígenas, por exemplo, as comunidades quilombolas que a gente tem no Brasil. Eu acho que o MST não iria entrar dentro de um conceito de uma comunidade tradicional, mas alguns assentamentos eles entrariam sim dentro do conceito de ecovila. Perfeito. Peraí que eu perdi aqui. O João Pedro perguntou como a estrutura social de uma ecovila, ela é pautada em alguma espécie de anarquismo ecológico e sustentável ou tem algo relacionado a capital, etc.? Tem ecovilas anarquistas, tem ecovilas socialistas, comunistas, tem de tudo. Como eu falei, no nosso caso, ela é uma ecovila baseada nesse sistema sociocrático de tomada de decisão e o nosso sistema econômico, ele é um sistema econômico próprio, assim, um sistema econômico que está inspirado assim na natureza. Então a gente tem cargos de responsabilidade com nomenclaturas de árvore. Então tem pessoas que representam cargos de raízes, pessoas que representam cargos de tronco, pessoas que representam cargos de galho, folhas, flores e assim por diante. Cada um desses cargos, no caso da comunidade Inquiri, ele tem responsabilidades e, consequentemente, uma remuneração, que não é uma remuneração. No fundo, a gente tem uma outra coisa que a gente chamava, na verdade, a gente está finalizando isso agora, que era como uma bolsa auxílio, de certa forma. Bem complexo. Mas é legal ao mesmo tempo. É bem complexo, gente. Como eu falei para vocês, assim, só para falar da comunidade Inquiri, talvez a gente precisaria ficar aqui uma semana para falar de todos os aspectos que envolvem só a comunidade Inquiri. Então, eu acho que, assim, o João está perguntando, mas envolve dinheiro? Algumas comunidades envolvem dinheiro, outras não envolvem dinheiro. No caso da comunidade Inquiri, a gente tem a nossa própria moeda. Então, tem uma moeda, a nossa moeda chama Inquiris. Se você jogar lá no Google moeda Inquiri, você vai ver lá as imagens da nossa moeda. Então, a gente tem um sistema econômico próprio com a nossa própria moeda. Tá? Gente, é o seguinte, a gente passou aqui quase já 15 minutos do nosso horário. Aí eu queria só checar com vocês. Tudo bem. Queria só checar com vocês se tem alguém aí que queira fazer mais alguma pergunta, para a gente ir aí se encaminhando para a finalização. Eu ia até te perguntar isso também, porque é que eu fiquei envolvida aqui no chat, esqueci. Porque a gente tinha algumas perguntas ainda, na verdade acho que tem mais 2 perguntas, fora essas que já colocaram no chat. Eu tinha uma também que eu queria perguntar, mas essa eu queria perguntar no final. Mas eu não sei como é que tá a sua disponibilidade de tempo, então quantos minutinhos? Acho que a gente pode fazer assim, Yumi, você pergunta e aí a gente vê o que a gente consegue responder. Talvez a gente pode fazer assim, você me diz quais são essas 2 últimas perguntas e a gente deixa a sua pergunta para o final, pode ser? Peraí. Não, na verdade, dessa do ciclo anterior era só mais uma e tinha uma do João, mas eu acho que ele já perguntou aqui, não sei. Perguntaram qual seria uma extensão de terra ideal para a formação de uma ecovila. Qual seria o quê? Uma extensão de terra? Como eu falei,
ecovila pode ser num apartamento, se vocês quiserem, assim, contanto que vocês estejam dentro desse aspecto, assim, né? Na verdade, uma ecovila não poderia ser dentro de um apartamento, mas poderia ser dentro de um prédio. Tem uma comunidade bem famosa em Barcelona, que ela é um prédio, uma ocupação dentro de um prédio, por exemplo. Aí um andar, eles têm 2 andares que são de horta, um andar que é uma sala de conferências, bem diferente, assim, os modelos. Então, tem modelo para tudo, gente. Mais do que como fazer, abrir esse campo para criatividade, para encontrar soluções e possibilidades. Assim, é isso que eu falo para vocês. Vocês vão encontrar uma diversidade gigante, assim, de comunidades ecovilas pelo mundo, né? Elas só precisam estar dentro desse conceito de juntar uma comunidade intencional que tem um objetivo comum e aí poder estar sediado, estabelecido dentro de um lugar. Mas, assim, talvez respondendo essa pergunta de uma outra forma, tem um estudo que foi feito pelo Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, que é um instituto que fica em Pirenópolis, aqui no Brasil, que é um instituto de permacultura que eles estavam com um estudo de uma fazenda que supostamente iria gerar alguma sustentabilidade para IPEC, chama Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado. E eles têm um estudo que acredita que em 1 hectare é possível você gerar alimento suficiente e uma sustentabilidade para uma família de 3 pessoas. Mas dá para dar uma olhada lá. Ó, a gente tem 5 minutinhos, né? Eu não sei se você quer que a gente ia começar essas perguntas do segundo ciclo. Que tem 1, 2, 3, 4, algumas, pelo visto. Umas 5 perguntas. Aí eu queria saber se você quiser, tipo, se você... É ruim, né, esse negócio de tempo contado, meu Deus. Ou você quer que eu salve, de repente eu mando pra você no WhatsApp, você responde por lá, e aí eu passo pra galera o que você acha melhor pra ti. Se você puder fazer assim, se você puder ler para mim as 5 perguntas, aí eu vou fazer um resumo assim da resposta das 5, pode ser? Fechou, então eu vou rapidinho aqui, ó. A Manu perguntou quais algumas mudanças que vocês trabalham no indivíduo. O João perguntou como é que é o funcionamento... essa é a pergunta ele respondeu, não respondeu? Foi aquela que ele perguntou. A Andressa perguntou se ela poderia morar numa ecovila que já está consolidada. O Felipe perguntou como é o nome do sistema holandês, né? Que você vai imaginar que ele tenha repetido. E a Tayane perguntou como... Mas então vamos... Peraí, Yumi. Ok. Vamos uma coisa de cada vez, que senão aí eu fico um pouco confuso. O nome do sistema chama Donut Economy. Donut, que nem no donut mesmo, sabe? A rosquinha. Em português chama rosquinha. Economia da rosquinha. Os aspectos sociais que a gente trabalha de autoconhecimento dentro da comunidade, aí depende de cada comunidade. No caso da comunidade Inquiri, a gente tem uma ferramenta de autoconhecimento que chama leitura de aura. Uma ferramenta que é bem nossa lá. Dá para você entrar na internet e dar uma pesquisada sobre ela. E além disso, só de você se juntar com um bando de desconhecidos e morar junto num espaço limitado, você já vai entrar dentro do autoconhecimento. Eu acho que essa quarentena está mostrando isso para todo mundo, né? Então, não tem nada melhor do que aprender sobre aspectos sociais de autoconhecimento do que se juntar assim num espaço confinado com poucas pessoas. Aí imagina que todo mundo deve estar passando desafios aí com as suas famílias, imagina se juntar com outros 30 malucos que você nunca viu na vida. Genial. A Marina queria perguntar... desculpa, pode falar. Pode perguntar, pode seguir as perguntas. A gente tem mais 2 minutos e 45 segundos, olha só. A Marina queria perguntar, mas ela só mandou o nome é o nome dela, né? Porque ela acho que quer perguntar falando. Marina, pode soltar aí? Você consegue perguntar rapidinho? Tá, posso. Estão me ouvindo? Eu cheguei a escrever aí, mas deixa eu perguntar rapidinho. Eu queria saber, Bruno, o que define uma ecovila? Porque eu já conheci algumas comunidades que têm esse sonho de se tornar uma ecovila, que estão no processo, mas o que de fato tem que existir de funcionamento ali dentro para falar, tá, agora somos uma ecovila e não um outro tipo de comunidade.
Vamos fazer esse... vou ler para você o conceito de Ecovila e vou te falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bruno, você tá por aí? Acho que ele caiu, não sei se ele tá. Sim. Ele tá entrando de novo, tá, gente? Bom, Marina já está aí. Eu vou responder a pergunta porque a pergunta é dela, ela já está aí. Marina, eu vou te ler o conceito... Bruno, calma aí, Fala. fica aqui. Eu acho que falta menos de 1 minuto pra gente fechar. Eu tô te perguntando, você quer encerrar por aqui ou a gente pode abrir mais um ciclo? Não abriu agora mais um ciclo? Não, não foi mais um ciclo, esse é o mesmo. Ah, esse é o mesmo. Porque aí eu teria que entrar e sair, aí esse é o problema. Se você Entendi. quiser, eu posso te mandar as perguntas e aí depois mando pra galera. Tá bom, pode ser assim. Tudo bem? Gente, Tudo bem. então a gente vai encerrar, porque o Bruno tá meio ocupadinho, então a gente vai parar por aqui. É meio ruim quando a gente não tá meio longe, né? Essas coisas remotas com o tempo contado. Mas, bom, é a forma que a gente tem para se reunir por agora, tudo bem? Eu vou pegar as perguntas, eu vou mandar pro Bruno e aí eu mando lá no grupo do E-Quarentena no WhatsApp. Quem não tá no grupo, no Instagram tem o link para